Olá, amigos, amigas, todos que acompanham o Segunda Cast, seja muito bem-vindo mais uma vez a um episódio do Segunda Cast, este lugar que nós compartilhamos história de vida, fé, de impacto, de dores, de alegrias, de choro. E eu quero pedir desde já, você que nos acompanha, tem nos acompanhado desde o primeiro episódio, curte, compartilhe esse vídeo, dá um like aí pra gente, ative o sininho para você receber as próximas notificações do vídeo. Você quer receber a notificação? Então nos ajude aí, ative o sininho lá e se inscreva, principalmente se inscreva no canal. Hoje, nas proximidades do Dia da Mãe, próximo domingo, nós queremos receber aqui uma pessoa especial, aqui, irmã aqui da Segunda Igreja, uma mulher virtuosa, uma auxiliadora idônea, mãe de 4 filhos, professora universitária e inúmeras outras qualidades. Eu quero chamar aqui nossa irmã querida Soreli Carpanês para se apresentar e dar as boas-vindas também a quem nos acompanha aqui no canal. Seja bem-vinda, Soreli. Obrigado, pastor. Olá, todo mundo. Uma alegria estar aqui conversar um pouquinho, Vamos trocar uma ideia, refletir e, sobretudo, glorificar o nome do Senhor. Muito bem. E é exatamente este assunto que vamos tratar hoje, Soreli? Assunto da maternidade. Você, mãe de 4 filhos, e nós vamos falar sobre a mãe cristã, sobre o cuidado dessa mãe cristã, dessa auxiliadora idônea dentro do lar. E eu já quero começar com a primeira pergunta. Para começar, conta pra gente quem é você, como é que você se converteu ao cristianismo. Conte aí de forma breve a sua história como cristã, como mulher e como mãe. Bom, eu me converti ao cristianismo por causa da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher que teve muito temor de Deus e ela começou a ir à igreja evangélica e ela me obrigava a ir no culto junto com ela. Aí chegou um determinado ponto que ela, mais velha, ela continuava a ir, mas ela ela demorou a se posicionar em termos de batismo e tudo mais. E nesse ponto, aos 18 anos, eu me batizei e a partir daí, graças a Deus, estou caminhando aí com o Senhor. Muito bem, Soreli. E como a maternidade entrou na sua história? Como é que foi a vinda do primeiro filho aí, A maternidade, ela chegou em função do casamento mesmo, Eu nunca, antes de casar, eu nunca idealizei ser mãe, assim. Eu sempre pensei sobre o casamento, nunca pensei... queria ser mãe, mas nunca tive expectativas. Quando a gente fez 3 anos de casado, aí a vontade começou a vir. E perto de fazer 4 anos, aí o meu primeiro filho chegou, o nosso primeiro filho chegou, Eu esqueci de falar, não mencionei, eu sou casada com o Leandro e temos 4 filhos. Então, de 2013 até 2021, nossas 4 flechas chegaram, Então, o seu primeiro filho nasceu em 2013. 2013. E fala pra gente aí o nome dos seus filhos o a personalidade de cada um deles. De forma breve, a gente vai desenvolver essa história ao longo do podcast. O Heitor, ele tem 11 anos, faz 12 agora em agosto. O Heitor é um menino, vou chorar, viu? Falo de filha, assim, maternidade, vou chorar. Ele é um menino muito amoroso, muito responsável. A Elisa, ela tem 8 anos, faz 9 agora, final do mês. Elisa é uma doçura, uma meiguice, uma delicadeza. Elisa, ela é aquela criança que ela não espera a gente pedir. Ela percebe que a mamãe está muito ocupada, ela vai e faz. A Alicia fez 5 anos. A Alicia é a pimentinha lá de casa. Uma doçura também, mas ela já é mais pimentinha. E a Estela, ela tem 3 anos.
ela é o denguinho, a caçulinha, né? Todo caçula sabe como é que é. A rapinha do tacho. Isso. Sorelli, e lá em 2013, né? Que foi quando o Heitor nasceu, isso mesmo? Sim. 2013. Como foi desde o nascimento do primeiro filho, né? O único menino entre 3 meninas. Como é que foi para você conciliar o chamado de ser mãe e principalmente porque a nossa ideia hoje é tratar de mãe cristã, que é um tanto quanto diferente de uma mãe que não vive o evangelho. Como foi para você conciliar essas duas coisas? Ser mãe e ser cristã, houve conflito, adaptações? Como é que se desenvolveu isso? Muita, porque quando a criança chega, né, ela chega para uma mulher que está acostumada a dormir até a hora que quer, sentar à mesa junto com a família. E chega a criança com o horário de dormir dela, a entrega materna, ela é total. E, assim, quem está preparado para isso, né? E, assim, o egoísmo do nosso coração, ele grita. E, assim, muitas vezes eu olhava ao meu redor, as pessoas almoçando normalmente, as pessoas indo dormir, e eu tinha que ficar com aquele bebê, né? E à noite todo mundo dormindo e eu tinha que levantar para amamentar. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil o processo depois, o trabalho. Como conciliar? Não tem como conciliar, né? Existe, uma reorganização da vida, né? Então, a gente precisa naquele momento ali, por exemplo, quando estava para voltar a trabalhar, não é quando eu quero, eu tenho que pensar no que é melhor para o meu filho, naquele momento ali. Então, tem a licença maternidade, tem a possibilidade de emendar férias, para a criança ficar mais fortinha, para ela ter uma estrutura emocional melhor, porque eu vendo a criança melhor, eu me sinto melhor para poder ir trabalhar, né? Então, naquele momento, isso tudo foi pensado, meu esposo e eu. E o Leandro, naquela época, ele falou assim, não, você pode ir, eu vou ficar com ele. E você já era professora universitária quando o Heitor nasceu? Já era. E aí ele falou, você pode ir, você vai trabalhar e eu vou ficar com ele. E aí, quando eu lembro do primeiro dia, até hoje, o primeiro dia que eu fui trabalhar, e ele gritava, ele chorava, e aí o Leandro falou assim, não, você vai. E eu fui. E a aula eu saio 6 horas e fico até 10h40, 22h40. Na hora que eu cheguei, tava tudo silêncio. Aí tava tudo silêncio. Aí eu cheguei lá, o Leandro tava meio cansado, assim, tem 20 minutos que ele parou de chorar. Chorou durante todo o dia. Então chorou o tempo inteiro, mas você pode ir que ele vai ficar comigo. Então eu saía, o Leandro ele fala, a gente combinou, o banho e a janta eu vou dar e depois coloco para dormir. Então foi esse processo, ele assumiu essa parte, né, me dando segurança, tranquilidade para eu poder ir fazer ali o melhor para nossa família que a gente entendeu ali naquele momento. Entendo. E deixa eu te perguntar, quais os valores cristãos você considera essenciais no processo da criação dos seus filhos? Todos. Todos. Mas, assim, a generosidade, a entrega, o negar-se a si mesmo é a base. O processo da maternidade, ele exige da mãe uma flexibilidade no sentido de atender à necessidade da criança, né? Eu tenho uma filha de 3 anos,
ela precisa de uma mãe diferente do meu filho de 11 anos. E eu tenho que ser para o meu filho a mãe que ele precisa, e eu tenho que ser para minha filha de 3 anos, nos dois extremos, a mãe que ela precisa. Não é a que eu quero, né? E para você fazer essa leitura, para o Senhor te dar esse olhar de graça, é só Deus mesmo. E eu tenho que colocar de lado muito do meu querer. Eu não posso, eu não devo, eu não vou conseguir um resultado bom para o coração do meu filho se eu tratá-lo como eu trato, se eu for a mãe da criança de 3 anos que eu sou para minha filha mais nova. Então, tem as questões também dos temperamentos deles. Tem questões, por exemplo, com a Elisa, ela tem uma personalidade que ela exige de mim uma conduta diferente da Alícia, que é mais pimentinha. Então, se eu não estiver atenta em analisar, em entender, em ter sabedoria na necessidade dos meus filhos, eu não vou conseguir ser a mãe que eles precisam, né? E para eu fazer isso, eu tenho que deixar de lado o que eu quero, o que eu acho, o que eu espero, né? Eu tenho que ter intencionalidade, eu tenho que muitas vezes colocar as minhas emoções de lado, para eu poder ver ali o que é melhor para eles. É interessante você falar sobre isso, Aurélio, porque embora as escrituras ensinem alguns princípios cristãos de como ensinar os nossos filhos, não tem lá uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo em que eu pego essa mesma receitinha certinho em cada passo e aplico no Heitor, na Alice, enfim, no meu caso, na Ana, na Júlia, e isso vai dar certo. Isso é importante, essa ideia de conhecer os filhos e aplicar a cada um deles. Eu até acho que é essa a diferença de uma mãe cristã para uma mãe... Eu vou usar o termo aqui secular, embora eu acho que não seja o mais preciso. É exatamente porque nós temos um princípio. Mas essa ideia e esta postura em analisar e conhecer cada personalidade para aplicar de forma distinta e peculiar em cada uma delas, né? E diante disso, na criação de 4 filhos, você acha que a maternidade, desde lá de 2013, né, pelo que eu estou entendendo até agora, foi uma decisão deliberada do casal, né, não foi algo planejado, organizado até a vinda do Heitor. Você acha que a maternidade te aproximou mais de Deus? E se aproximou, de que forma? Aproximou a gente... Quando a criança nasce, né, até no momento ali da gravidez, antes até, né, quando a gente começa a sonhar, que aí a gente começa a querer o filho, até conseguir ficar grávida, é quem? É Deus. A nossa arrogância de achar, não, a gente toma métodos anticonceptivos e aí a hora que eu parar eu vou engravidar. Não, não é assim. Né? O Senhor, Ele é o autor da vida, Ele chama a existência. Então, assim, no momento em que a gente entendeu que a gente queria isso, aí a ficha cai. A gente não é senhor desse tipo de decisão, embora a gente saiba que tem um contexto biológico, mas quem chama a existência é o Senhor. Né? Então, a dependência de Deus, o reconhecimento de que eu dependo do Senhor para que uma vida seja concebida no meu ventre, começou aí, né? Nós não demoramos eu não demorei a ficar grávida, não é sobre isso, é sobre a dependência mesmo de Deus. É um filho, vai vir como? E aí vem, né? Como que esse filho vai chegar? Né? Aí quando é o primeiro filho, a gente tem questões assim que você nem pensa. Aí as pessoas começam a falar tanta coisa aí, meu Deus, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí eu me lembro, um médico falou comigo, tá, e se acontecer, o que você vai fazer? Nada. Esse filho tá aí na sua barriga, você vai recebê-lo do jeito que ele vier. Né? Então, assim, por mais que tenha exames, mas existe sempre o fator surpresa. Sim, fatores incontroláveis. Exatamente. Né? A dependência é do Senhor.
Então, nesse momento de dúvida, vem aquela questão, será que é eis-me aqui? Eu vou receber o que o Senhor me entregar? Feio, bonito, menino, menina, grande, pequeno, com isso ou com aquilo ou com nada, e aí, o que vai acontecer? Então vem essas questões todas que nos colocam, que me colocaram no meu lugar, né? E aí vem depois o próprio parto, e eu vou falar aqui a noite inteira, né? E os primeiros passos, os tombos, e aí agora eu com os meus 2 maiores, aquela fase em que a gente já não consegue acessar o coração mais com tanta facilidade, né? O que a mamãe fala não é mais tão lei, o que o papai não é mais o super-herói, e aí? É só porque é o convencer do Espírito Santo de Deus. Senhor, acessa o coração, são questões, concupiscências dos coraçõezinhos deles que a gente vai identificando, que o Senhor vai mostrando graça para nós e que a gente precisa de colocar aos pés do Senhor, porque eu não vou conseguir, eu posso ajudar, né? E a grande questão aí da maternidade que a palavra de Deus fala e que é uma roupa que é deliciosa de se vestir, que é um processo de orientação. Eu não consigo fazer igual eu faço com um biscoito, que eu coloco um molde e eu corto o que eu quero. Ter filho não é isso. Sim, né? Foi o que nós falamos há algum tempo, né? Não é uma receita de bolo alinhada, toda certinha, um processo igual para todos. Não existe isso, né? E nem aquilo, pastor, eu não vou pegar e vou fazer uma estrela dessa massa. Eu não sei o que essa massa quer ser estrela. Isso né? É verdade. Né? O que essa criança quer ser? Porque eu preciso de conhecer, porque o processo de maternidade, o processo de orientação é de facilitar, é de auxiliar. Né? O que você quer ser? Outro dia, eles me apresentaram uma pergunta dessa, meu filho perguntou, o que você quer de mim, mamãe? Eu falei, eu não quero nada de você não, meu filho. Muito pelo contrário, a mamãe está aqui como parceira da sua vida, e a mamãe, o Senhor permitiu que eu tenha uma caminhada na sua frente, e vai ser uma alegria eu poder participar da sua jornada, porque você tem erros, você vai cometer erros, mas tem erros que a mamãe pode te ajudar a não cometer. Então essa abertura, essa entrada, esse convite do filho a você participar da vida dele é igual o Senhor com a nossa vida. A porta está aberta para o Senhor entrar, a gente tem que abrir ele numa romba. E é assim com a vida dos nossos filhos. Né? Eu sou ali uma parceira. Eu não quero que ele seja estrela, nem que eu quero que ele seja coração. Não é nada disso. Eles e elas também. Né? Então, isso é uma dependência de Deus. Como é que eu vou fazer? Eu tive médico? Será que eu concebi ali esse filho para ser médico? Mas e ele? O que ele quer ser? O que ser quando crescer? Mas, Sorelli, saindo aqui até um pouco do roteiro, né? E aí, pensando já na próxima pergunta, hoje existe uma ideia, Sorelli, e provavelmente você já ouviu algo a respeito disso, sobre a ideia da perfeição da mãe, né? De que uma mãe precisa ter um processo todo alinhado, senão ela não tem vocação para ser mãe, de que ela não pode sobrecarregar, não pode surtar. E a minha pergunta é essa, na criação dessas 4 crianças, neste processo, e isso é bom para abrir a mente também, né? Porque desde o início a gente está percebendo que você cria os seus filhos com bases cristãs, por meio da palavra, pela orientação da palavra. A palavra, nesse sentido, ela não nos dá todas as orientações minuciosamente detalhadas, mas nós temos princípios, nós temos bases. E mesmo com essa base cristã, eu queria saber da mãe Sorelli, se você já surtou alguma vez, já pensou alguma coisa distinta do que devia ter pensado, e fazer entender também que você não deixa de ser
você não se torna uma mãe imperfeita por isso. Nos conte um pouquinho a respeito disso, Aurélia. A imperfeição, ela faz parte da vida do ser humano. Eu sou mãe de 4 crianças, trabalho fora, tenho a minha casa, né? Não gosto de calor e moro em Teófilo Otoni. Que escolha, né? Que escolha! Você acha que o senhor acha que eu já surtei ou não, pastor? Muitas vezes, né, Soraya? Então, acontece. Sou filha de Eva, né? A imperfeição, ela faz parte da minha vida. E a minha filha de 3 anos e até a de 5, elas até me enxergam como perfeita. Mas a imperfeição, ela me aproxima dos meus 2 filhos mais velhos. Quando eu falo com eles assim, a mamãe já passou por isso. Já? E o que você fez? Então isso aproxima, né? Eu não resolvo o problema deles, mas eu me aproximo deles. A gente está no mesmo barco. E você abraçar e caminhar com alguém que sofreu o que você sofreu é muito mais gostoso do que com alguém que sempre gabarita tudo. Embora o nosso Senhor que gabaritou, ele tem misericórdia de nós, né? E nós, infelizmente, não temos a humildade de Jesus, né? Mas a imperfeição, ela tem ela permite essa identidade, né? Então, assim, e em outros momentos, do mesmo jeito que a imperfeição me aproxima dos meus filhos, a imperfeição também me aproxima de outras irmãs, né? Então, tem situações, tem momentos que são as outras irmãs que vão, que essas imperfeições permitem que outras irmãs ministrem sobre a minha vida, né? Já passei por isso. Fica tranquila, você vai ter saudade desse tempo. Então, assim, a imperfeição, ela permite o relacionamento, ela permite a proximidade, ela permite amar, né? Claro. Vendo essa resposta, eu percebo que você, então, já admitiu isso para outras mães. Sou uma mãe perfeita, eu preciso de ajuda. Então você já buscou em outras mães auxílio do que fazer, de como educar, de como deixar de surtar? Você já teve esse auxílio dentro da comunidade cristã? Sim, inclusive até sem pedir. Eu me lembro uma vez, o Heitor e a Elisa eram pequenininhos e a gente chegou para o culto, eu estava sozinha com eles, que o meu marido toca. Aí chegou uma irmã para mim e falou assim: ô Sareli, você chama atenção de uma maneira muito dura para essas crianças. Você devia rever a sua forma como você aborda seus filhos no momento de coisa de criança, né? E eu olhei aquilo ali, é uma coisa ruim de ouvir. E eu falei assim: nossa, meu Deus, será? Né? Pensei assim. E depois eu considerei aquilo que a irmã falou, eu nem lembro quem é, mas orando, o Senhor me mostrou, era verdade. E eu precisei... Então você entendeu neste momento que de fato havia uma dureza na correção? Havia. Eu era dura, era indiferente, era com raiva, orgulhosa, né? Aí eu fui e falei: não, eu preciso de rever a forma como eu abordo as crianças, né? Por causa, primeiro, de mim, né? Segundo, por causa das crianças. E terceiro, também porque a irmã, ela viu isso. Então, quer dizer, eu precisei de considerar esse aspecto. Então, a partir disso, eu fui trabalhando, pedindo ao Senhor para trabalhar isso no meu coração. E conseguiu corrigir? Eu consegui, assim, tem hora que sim, eu não sou perfeita. Ainda é um desenvolvimento, né? Tenho... Quantos anos sua rapinha do Tati tem, Soraya? 3. 3 aninhos. Então tem muito tempo desse processo ainda. Tem muita coisa para aprender, reaprender. Tem. Muito bem, Soraya. A gente vai fazer um breve intervalo porque a gente precisa fazer alguns agradecimentos aqui. Agradecimentos a pessoas e a instituições que
faz com que este programa aconteça. E por isso hoje eu quero agradecer, estamos aqui até tomando uma aguinha aqui gelada, exatamente na xícara aqui do Socorro Raíssa Car. Quero agradecer ao Luiz Gustavo, ao Júlio, irmãos aqui dessa igreja, e bênção na vida da gente, né, Sorelle? Verdade. Então quero mandar um alô ali pro Raíssa Car, e se você realmente precisa, né, guincho não é um negócio que a gente gosta de precisar não, mas tem hora que a gente se vê necessitar disso. Então, precisou, liga para alguém que de fato vai te atender com celeridade. E eu quero mais uma vez mandar um grande abraço lá para o Júlio, para o Luiz Gustavo, para o André, para a Raíssa K, que nos atende e faz com que esse programa possa acontecer. Muito obrigado a todos. Além da Raíssa K, eu também quero agradecer a Marcela Costa Crochê, que também tem nos auxiliado muito aqui neste programa. Inclusive, Sorelle, tem brinde da Marcela Costa Crochê para você hoje, viu? Marcela, um grande abraço e obrigado por apoiar o Segunda Cast. E eu quero aproveitar esse momentinho que a gente parou aqui, Sorelle, e mais uma vez você que está nos acompanhando, se inscreva aí no canal. Não deixe de fazer isso não. Se você está assistindo o vídeo, está dando visualização lá, não apenas dê o seu like, mas se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho é para você receber a notificação. Você está gostando do Segunda Cast? Essa história de fato, de fé, de vida, de unidade? Então, clica aí no sininho, dá um like aí para você receber a notificação dos próximos programas. Então, os agradecimentos feitos, seguimos aqui com a nossa entrevistada e seguindo com as nossas perguntas com a Sorelle Capanese aqui. Sorelle, então, seguindo aqui, o que você diria, e aí, pegando o gancho das perguntas anteriores, né, de como você lida para não ser e não passar, inclusive, esse perfil de mãe perfeita, afinal não somos, né, ninguém é, Sim. Não há mãe perfeita. O que você diria para uma mãe cristã que está se sentindo sobrecarregada, esgotada e até mesmo surtada algumas vezes? O que você aconselharia essas mães a adotar para aprender a lidar com isso? O cansaço, ele é uma como se fosse uma luz no painel do carro. É algo, quando alguma coisa não está legal no carro, acende a luz ali no painel. O cansaço, ele é uma luz que acende no nosso coração. Ele é um alerta para a minha forma de vivenciar a minha fé, porque Jesus falou que o fardo dele é leve. Se eu estou cansada, eu estou vivenciando a minha fé de maneira errada, porque o evangelho está errado? Não. Então, o que está acontecendo? O cansaço físico, ele é um cansaço igual uma mãe que está no primeiro trimestre da criança ou no finalzinho da gravidez, ainda mais se for segunda, terceira ou quarta gravidez, a gente fica muito cansado fisicamente, né? Mas se for aquele cansaço emocional, aquele cansaço de desesperança, de desespero, isso fala sobre o meu coração, né? Será que eu não estou pegando responsabilidade que não é minha? Será que a gente já não pode, igual meu filho de 11 anos, minha filha de 9 anos, tem coisas que eles precisam de fazer em casa. Por amor a eles que eu faço isso. Não é para mim, é para eles. Eu preciso de preparar os meus filhos para a vida, né? Então, uma questão, por exemplo, dentro dessa pressão que a gente vive enquanto mulher. Eu lembro que eles pequenos, isso às vezes em menino eu via mais, mas em menina também. A gente ficava comprando brinquedo e ele gostava de brincar com caixinha de leite vazia. Então, às vezes, a gente fica nessa expectativa de comprar porque tem que ter, e a gente vai carregando esse cansaço, esse fardo para a vida da gente, e isso vai gerando um desgaste, isso gera um desgaste no nosso coração, na nossa fé, no nosso relacionamento com o marido. Um outro aspecto, será um cansaço que a gente costuma carregar do marido não ser o pai que você quer que ele seja, mas a gente não sabe o que é ser pai, eu só sei o que é ser mãe.
tem questões ali, eu como esposa, eu posso ajudar o meu marido no processo de ser pai, mas ser pai, quem sabe, é só ele. Então, deixe de lado essas expectativas, respeite o seu limite. Tem dia que a gente não tá bem, a gente vai fazer menos porque você não alcança. Uma outra questão, prioridades. Eu me lembro quando a minha mãe ia embora, que os meus filhos, o Heitor e a Elisa nasceram, a minha mãe falava, agora a prioridade é a criança. A cozinha vai ficar um pouco mais suja, a casa vai ficar um pouco mais desorganizada. Eu tenho 4 crianças. A minha casa ela é organizada à medida com que é saudável para os meus filhos. Porque se eu for exigir que eles tenham, que a minha casa fique impecável, eu não vou deixar os meus filhos ser criança. Então, esse momento da nossa vida, a gente precisa de respeitar, a gente precisa de respeitar os nossos limites, buscar no Senhor, usufruir do momento de vida que a gente está vivendo hoje. Para quê? Para a gente poder desfrutar. E aí, esse cansaço vai embora. Porque se a gente for olhar o bebê, gente, bebê é muito cansativo. Mas aqueles olhinhos olhando para você, você só vai viver nesse momento. É gratificante, né? A pré-escola, ela é cansativa para os pais. Mas aquela inocência da criança chegar em casa e achar que o pai e a mãe vai resolver tudo, é só naquele momento. Curta com seu filho. O A, o B, o ir para a escola. Então, assim, o cansaço, ele te impede de desfrutar. Então, cuidado com o cansaço, porque ele pode te privar de vivenciar o melhor da vida, inclusive na maternidade. É interessantíssimo. Que conversa rica que a gente está tendo aqui com essa mãe cristã. E, de fato, é um desafio ser mãe e... inclusive adotar, ou melhor, perceber essa ideologia da criação secular, das filosofias atuais, e é um desafio ser mãe. E ouvindo essas respostas, Aurélia, é interessante que eu ouvi uma mãe falando, uma mãe cristã também falando, que se há paredes sujas, paredes pintadas, sofá sujo, é porque é uma criança saudável dentro do lar, e fazendo exatamente aquilo que uma criança faz. A gente precisa reajustar. Eu estou aprendendo com você aqui também, Sorelli. Porque a gente precisa reajustar, inclusive, as nossas prioridades. Foi interessantíssimo o que você falou, porque uma casa impecável não pode ser prioridade em detrimento da alegria, da satisfação, da educação dos nossos filhos. Interessantíssimo isso que você está compartilhando conosco aí. Mas diga o que você gostaria de dizer aí. Então, nesse processo do cansaço, eu queria só trazer uma reflexão para as mães, principalmente as de primeira viagem, nesse início da maternidade. Os homens, eles não vivenciam a maternidade igual a gente. A gente é mãe desde o momento que a gente descobre que está grávida. Uhum. Né? O marido, o pai, ele vê aquela barriga crescer, mas ele não desfruta, ele não vivencia a paternidade do jeito que a mulher. São os hormônios, o próprio aleitamento, tudo. A mulher já... A maternidade, ela não começa no parto, diferente da paternidade. Se para mim, enquanto mulher, foi difícil abrir mão do egoísmo depois que meu filho nasceu, você imagina para um homem. E aí, pais, para ajudar vocês nisso, não olhe para a criança, olhe para sua esposa. Ela vai ser o termômetro. Se ela está cansada, ofereça segurar o bebê. Às vezes você vai até papelada, mas pergunta para ela.
amor, tem uma pelada, mas você quer que eu fique com você? Eu fico. Às vezes ela vai te liberar, às vezes não. Não faça achando que ela vai te liberar, não. Senão dá ruim. O pior é quando libera não querendo liberar, não. Né? Que aí a gente tem que perceber na feição da mulher. Irmã querida, só libere se for para liberar de verdade. Mas assim, o processo da paternidade, ele começa no homem observando a mulher. E a mulher, eu encorajo. Dá o seu filho para ele segurar. Pede ele para pegar uma mamadeira. Deixa ele participar do quarto. Você não gostou do que ele falou? Não tem problema, deixa ele participar. Coloca sem você gostar mesmo. O filho é de vocês. O filho vai vir com características dele e sua que a gente não gosta. Então, assim, permita, mãe, que o pai seja pai, traga ele. E pai, fique atento, você é pai. E você começa sendo pai, amando a mãe. Então esse cuidado vai aliviar o cansaço da sua esposa. Então eu queria dar só essa dica, porque isso ajuda muito na dinâmica familiar e, sobretudo, dá sentido ao evangelho. Porque tudo que a gente vive enquanto evangelho foi porque Jesus viveu para nós o que nós não tínhamos condições de viver. E isso é a vida em família. Muito bem. É isso que você proporciona acompanhando o Segunda Cast. O assunto é maternidade cristã, mas nós temos aqui conselho para os pais também. Os pais são aconselhados aqui E é importantíssimo a gente destacar isso, né, Sorelle? Porque a verdade é que, até voltando lá atrás, né, em como não surtar, se há um aconselhamento, uma receita de uma mãe não surtar, eu acho que uma das formas é exatamente a Bíblia, ela descreve muito bem os papéis de cada um dentro do lar. Sim. O papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. E se cada um cumpre exatamente aquilo que deve cumprir, certamente não haverá uma mãe desorientada. A gente acaba surtando porque somos falhos mesmo, porque temos aí a filiação de Eva, como você mencionou, mas se cada um cumpre o seu papel, o desenvolvimento familiar é muito mais fácil para gerir, para se alegrar, para desfrutar. Mas, Sorelle, você deu alguns conselhos para as mães e aí sobrou até para os pais, e pega esses conselhos, viu, pais? Eu queria saber de você se você tem alguma passagem bíblica que te inspira, que te fortaleceu, e principalmente uma passagem bíblica que te guia como mãe. Sim. Gênesis, quando Deus fez o jardim do Éden. A gente como mãe, pai e mãe, nossa casa não é o Éden, mas é o Éden que eu posso oferecer para os meus filhos, né? A gente vai fazer compra, a gente vai comprar roupa. A gente sempre quer proporcionar o melhor, né, para os nossos filhos. E foi o que Deus fez para Adão e Eva, para o homem e para a mulher. Ele fez aquilo tudo. E ele chamou ele, dá o nome, o que vai fazer. A regra é essa: você não deve comer do fruto, porque senão você vai morrer. E Deus deixou Adão e Eva à vontade, no estado total de liberdade, ali dentro, no jardim do Éden. E isso me fala como mãe, né? A gente deve deixar os nossos filhos livres na nossa presença, assim como o Senhor deixou Adão e Eva livres. O Senhor sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele podia ter tirado a árvore, podia ter colocado um abismo em volta da árvore. Ele podia ter feito tudo. E ele não fez nada. Por quê? Porque Deus estava disposto a vivenciar a verdade. Para quê? Para ele poder fazer o papel dele de pai.
E no momento que Adão e Eva pecou, teve raio, trovão, grito, Deus deu um pega em Adão e Eva? Não. Deus ficou na dele. E na hora de se encontrar, ele foi e conversou com ele. E ele chegou acusando? Não. Ele perguntou, cadê você? Isso fala para mim como mãe. Eu preciso de deixar os meus filhos à vontade. Para quê? Para eles, na liberdade deles, o coração deles trazer à tona quem eles são, porque eu quero ajudar eles primeiro. Se eles fizerem me mostrar o que está de ruim no coração deles primeiro, eu vou poder orientar meus filhos assim como Deus fez com Adão e Eva. Foi o pai fazendo com os filhos. Uma coisa é o de fora. Não. Deus falou assim, peraí, eu sou pai. Agora é comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, é esse processo de intencionalidade do Senhor, do momento em que Ele criou, até o momento em que Ele fez tudo depois da queda e depois proveu Jesus para nós. O Senhor, Ele é o grande exemplo da minha vida. Ele deve ser o modelo de pai, de mãe. É nele que devemos nos espelhar, né? Sorelli, eu tô amando essa conversa aqui. Que riqueza, que leveza. E essa resposta foi um ensino bíblico. Excelente. Agora, Sorelli, eu quero levantar uma questão que talvez a gente consiga evitar isso. Mas talvez, possivelmente a gente entre até em algumas polêmicas. Porque você, principalmente como professora universitária, sabe das inúmeras ideologias que está nascendo aí, cresce nas universidades, desse relativismo moral presente, desse desconstrucionismo nascido lá atrás, pós-modernidade. Há uma infinidade de verdades, uma infinidade de possibilidades, em que cada um tem a sua própria regra, cada família tem a sua própria regra, mas, embora professora universitária, você também é cristã, conhecedora da Bíblia. Inclusive a Sorelli, quem nos ouve aí, não conhece, professora aqui da escola dominical, dá aula para os jovens, é um desafio dar aula para jovem, né, Sorelli? Verdade. Então, como conhecedora da palavra de Deus, a gente sabe que essa ideologia relativista moral, em que há inúmeras verdades, ela não é apropriada de acordo com a Bíblia. Sim. A Bíblia nos aponta uma única verdade. Sim. Jesus Cristo fala lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, uma única verdade. Então veja bem, a minha pergunta agora é, diante de toda essa realidade, de tantos desafios, de tantas ideologias que muito provavelmente vai ser inculcada lá no mundo, na cabecinha do Heitor, né? Na cabecinha das meninas. Então, como criar seus filhos em um mundo tão diferente, mantendo os princípios cristãos? Esse é um desafio que, como eu mencionei, talvez a gente entre até numa polêmicazinha aqui, né? O cristianismo, eu acredito assim, o que te satisfaz, você quando almoça, né? Se você está satisfeito, o que vai te atrair de comida? Nada, né? Então eu penso assim, o cristianismo, ele me satisfaz. Ele é o que eu entendo que é o melhor para a minha vida. E eu como mãe, né, e o meu esposo como pai, nós queremos proporcionar o melhor para os nossos filhos, que é o cristianismo. E assim, aí vem a grande questão. Por quê? Porque o cristianismo, ele precisa de fazer sentido na minha vida para ele poder ser desejável pelos meus filhos. Né? Então, o desafio, na verdade, é esse. Sim. Porque os meus filhos, eles enxergam a verdade. Eles não enxergam o que eu quero que eles vejam, né? Eles enxergam a Sorelli de verdade.
Então, Não o que você fala, né, Soraya? Não o que eu falo. Então, o que eu tenho conversado com eles, e eu achei assim, muito interessante há uns bons 7 anos atrás, quando eu comecei a pensar nesse aspecto do evangelho, o sentido do evangelho para a minha vida. E eu me lembro que quando a gente foi lá em Águas de Lindóia, que aquela questão do criacionismo, o pastor Tarso trouxe isso para nós, e eu comecei, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou vivenciar isso com os meus filhos em idade escolar? Então, para mim é normal, na hora que eles começam a estudar, eles abrem a apostila, eles estudam o que eles têm que estudar de acordo com o que a escola traz para eles, e eu coloco a Bíblia do lado, e a gente lê a Bíblia, e a gente conversa sobre o que está na Bíblia, e eu falo com eles, meu filho, minha filha, isso é o que eu escolhi para minha vida. E eu, como mãe, eu te desejo o melhor, que eu te ofereço o meu melhor, que é o meu Deus. E eu busco, né, não oferecer para eles um cristianismo perfeito, porque eu não consigo viver um cristianismo perfeito, mas um cristianismo que eu não desisto dele. Sim. Eu erro, eu peço perdão, eu caio, eu vou lá e é isso. Ainda estava pensando isso hoje de manhã. A grande questão não é o que a gente gabarita do cristianismo. A grande questão é a busca em acertar, que precisa de ser constante, né? Então, a essência, o que eu vivencio e o que eu encorajo os meus filhos, e o que eu oro ao Senhor para que o Senhor coloque no coração deles e arrebate o coração deles, é isso. É que eles não se entreguem nunca às filosofias do mundo, não, a eles mesmos. Sim. E que eles se escolham se entregar a Deus e inculcar. O nosso Éden é lá dentro de casa. E é lá que a gente vive, que a gente estuda. E é lá. E é isso que eu quero que eles levem para a vida deles. Porque eu quero que eles vivam. São flechinhas mesmo, que, se Deus quiser, vão cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Muito bem. E, inclusive, você começou falando sobre ser modelo, e porque de fato, você tinha mencionado na pergunta anterior, você tem um modelo perfeito, que é o próprio Deus, né? E um modelo perfeito até de paternidade, de como ele foi pai ali no Éden. E você precisa ser modelo também, embora imperfeito, né? Mas precisa demonstrar este modelo para os seus filhos. Não é o que você fala, mas o que você faz é que de fato vai levá-los. Mas ainda nessa pergunta, Soraya, eu quero aprofundar um pouco mais. Afinal de contas, essa série de ideologias surgindo aí em escolas e filosofia contemporânea. A verdade é que as escrituras já falavam isso lá no passado, de que a gente teria que lidar com elas e ter uma postura apologética, ou seja, defendendo a nossa fé. Sim. A minha pergunta agora e aí mais especificamente enquanto correção, você percebeu em uma instrução de uma mãe de que você foi dura na correção, mas ao mesmo tempo a correção cristã bíblica é mal vista por alguns da sociedade que defendem, por exemplo, uma educação positiva. A minha pergunta você já foi desafiada, confrontada por alguém e a forma com que você corrige e educa os seus filhos? Você já teve esse desafio alguma vez? Assim, a nossa presença dos 4, ela já choca, né? Meus 4 filhos e meu esposo somos uma família de 6. Então a gente lida com essa crítica, né? Essa crítica de olhar, essa crítica faz parte do contexto social, mas eu aprendi,
muito com o pastor Tarso o seguinte: a opinião da pessoa, ela é dela, entendeu? E eu aprendi com ele, tenho aprendido, né, ainda não cheguei lá não, a me posicionar com graça. A forma como eu corrijo os meus filhos, ela precisa de ser uma convicção, antes de tudo, minha, né? Claro. É minha e do meu esposo. Então, assim, discordar de mim, me questionar, tudo bem, né? Agora, inclusive, assim, já teve momentos, as próprias crianças, né? As próprias crianças têm momentos que ela fala: mamãe, mas e o ECA? E vem perguntando uma coisa e outra, né? E aí a gente vai, com maturidade, com serenidade, explicar para eles o que está por trás daquelas letras tão bonitas, né? Então, o que é uma criança que não é criada pelo pai e pela mãe, que é recebida? Claro, eu sei que tem pessoas que vivem em situações, não estou desmerecendo de forma nenhuma, eu estou falando no contexto do meu lar, né? Mas assim, não é perfeito. O melhor lugar para a criança é onde? É junto da família, até que se prove o contrário, né? Então a gente precisa de desmistificar essas ideologias, porque toda ideologia tem seu pró e tem seu contra, toda filosofia tem seu pró e tem seu contra. E eu escolhi viver o que eu vivo porque eu entendo que aqui é o melhor lugar. E tudo bem. Muito bem, Sorelle, muito bem. E a gente precisa compreender de que nós temos uma cosmovisão cristã, e entendê-la como suficiente para a nossa vida, suficiente para a educação dos filhos, suficiente para gerir a casa, para ser essa auxiliadora idônea, a mulher virtuosa. Então, a gente precisa adotar e firmar-se nisso, afinal nós temos uma verdade inabalável. Mas veja, Sorelle, eu quero abrir uma outra pergunta para você, até baseado nesse desafio aí, esse desafio constante das novas ideologias, o desafio de ser mãe, de educar filhos na contemporaneidade. E o que é que tem acontecido, Sorelle? Você deve ter percebido isso também. Dentro do seio da igreja, mulheres cristãs, casadas, e veja, talvez você já vivenciou isso. Afinal, você tem 4 filhos. E hoje em dia ter mais de 2 filhos parece loucura, né? Eu imagino que você já deve ter ouvido alguma coisa em relação à decisão de ter 4 filhos. Mas eu tenho visto na igreja, Sorelle, um crescimento de mulheres cristãs que decidem deliberadamente, mesmo depois de casar, não ser mãe. E eu vou dar minha opinião particular em relação a isso. Eu acho que isso é antibíblico. Então a minha pergunta para você é: qual é a sua posição, e se você tem alguma posição a essas pessoas que decidem a não... E aí eu falo essa posição biblicamente falando, né? Essas pessoas que decidem não ser pais, mesmo casados, sendo cristãs. E qual conselho você teria para dar para essas pessoas que possivelmente estejam nos ouvindo aqui, nos assistindo agora? E qual conselho você teria para dar para essas pessoas? A base da fé cristã é que Deus, ele é o nosso Senhor, né? Jesus, ele falou que ele veio aqui para não fazer nada além do que a vontade do Pai. Então, assim, eu num primeiro momento, eu tinha estabelecido a quantidade de filhos que eu queria ter. E não era a mesma quantidade de filhos. Eu já ia te perguntar, eram os 4 mesmo? Não, que não era a mesma quantidade de filhos do meu esposo, né? A gente teve o Heitor, e depois eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Espero ou não espero? E aí a gente teve a Elisa, e pelo meu esposo a gente ficava com casal, mas eu queria ter mais um, né?
E um tempo depois da Elisa, eu tive 2 abortos. E foi exatamente nesse momento que eu vivenciei a verdade de que a gente não tem controle de nada, né? E aí, depois de 4 anos, quase a Alicia chegou, e depois de 9 meses, eu engravidei da Estela. Então, assim, Ele é o Senhor da minha vida. Hoje eu descanso em Deus de que Ele é o meu Senhor e Ele tinha 4 filhos para mim. Eu busco viver o Evangelho entendendo que Deus, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor em quê? Em tudo. Na quantidade de filho que eu vou ter, aonde que eu vou morar, onde que eu vou trabalhar, o que que eu vou comprar. As pessoas às vezes falam assim, mas as pessoas tentam conjecturar porque você tem isso, porque você tem aquilo. Gente, quem sabe onde a bota aperta é só quem calça. Entendeu? Então, assim, quando eu decido algo sobre a minha vida sem consultar o Senhor, quem está sendo o Senhor da minha vida? A própria pessoa, né? Então, assim, eu me lembro, uma pessoa muito querida minha, ela não queria ter filho. Deus me livre, eu morro de medo, não quero ter. Até o dia que, por causa de uma doença, ela não pôde ter filho. Do dia que ela descobriu a doença até o último dia da vida dela, o maior desejo da vida dela era ser mãe. Então, assim, você falar que você não quer ter algo que você acha que você pode ter é uma coisa. Agora, o grande desafio da vida é quando a vida, o Senhor, Ele fala para você não ter. Hoje, eu tenho 4 filhos, por quê? Porque o Senhor decidiu que eu não posso ter mais filhos. Ele é o Senhor da minha vida. Sorelli, você faz apologia o quê? Eu faço apologia a ajoelhar junto com seu marido. Tomar uma decisão em conjunto, porque na unidade há bênção. Eu não falo para ter nenhum, nem 2, nem 10. O Senhor, Ele tem o melhor para o casal. E quando o casal ele chega num consenso, a bênção de Deus está lá. Se ainda não chegou no consenso, casal, não deixe de orar. Não tome decisões precipitadas. Não desista. É o Senhor que dá a palavra. E como que o Senhor dá a palavra? Alinhando. Fazendo os 2 pensar juntos. E viver juntos para a glória de quem? Dele. Para a glória de Deus. Que bênção, irmãos. Que resposta. Mais uma vez, Sorelli, eu sou obrigado a dizer uma aula aqui de teologia. E você que nos acompanha, né? Ative o sininho aí para você estar sempre por dentro aí das novidades da Segunda Cast. Olha a riqueza deste bate-papo aqui, dessa conversa. Então, Sorelli, nós já estamos partindo para o fim. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse aí um conselho, né, que você deixaria para as mães cristãs, principalmente, que nos assistem hoje. Minha irmã, eu sei que às vezes no calor da rotina, nas segundas-feiras, né? Porque a vida ela não é de sextou e nem de final de semana, né? A vida ela é de todo dia. Vivencie, desfrute da sua família. Olhe o olhinho dos seus filhos. Vou chorar porque eu adoro ver os olhinhos das minhas filhas para mim. Até do meu de 11 anos, eu adoro ver eles dormindo, ver eles fazendo dever, contando as conquistas deles, abraçando nas derrotas deles, vendo os desafios deles enquanto pessoas. Participe, desfrute, não desista dos seus filhos.
E também busque sentido na sua fé, por amor aos seus filhos, não, por amor a Deus. Quando você buscar o Senhor e Ele for o seu tudo, você não vai precisar de provar nada para os seus filhos. Os seus filhos vão vivenciar, vão ver isso e eles vão desejar. Porque Jesus falou com a mulher samaritana: essa água aqui você vai beber e vai ter sede de novo. Mas da minha água, se você beber, você nunca vai ter sede. O desafio de saciar o coração do seu filho, mãe, não é seu. Você não consegue. Você vai se frustrar, você vai desgostar. O desafio é do Senhor. E Ele só promete algo que Ele cumpre. Então a você cabe o quê? Desfrutar dos seus filhos e orientar. Ore por eles, lute por eles, mas a palavra final é do Senhor. Amém. Que bênção, que momento enriquecedor, que momento edificante, Sorella. Eu quero agradecer aqui pela sua presença, apesar dos inúmeros desafios de ser mãe, professora, auxiliadora e esposa, você doou o seu tempo para estar aqui conosco, e então eu quero agradecer a presença aqui da Sorella e encerrar, primeiro também felicitando as mães, né? Próximo domingo, desde já eu quero felicitar as mamães. Feliz Dia das Mães a todas as mães cristãs, compreendendo aqui nessa conversa de que nós temos uma ferramenta, nós temos um instrumento que nos auxilia a não surtar, a não chutar o balde, a não abandonar as coisas, porque fazemos isso com um propósito. Fazemos com o propósito de glorificar a Deus, tudo deve redundar para a sua glória. E Sorella, eu quero aqui, para encerrar, e te oferecer um presente. Nós agradecemos aqui pelos patrocinadores, e mais uma vez, grato aí a Raíssa K e a Marcela Costa Crochê. O link do Instagram, das redes sociais, está aí na descrição do vídeo. Então segue lá a Raíssa K e a Marcela Costa Crochê, e nós temos um brinde da Marcela Costa Crochê para você hoje aqui, como um presente aí do Dia das Mães. Mais uma vez, Sorella, muito obrigado. E eu quero dizer, irmãos, antes de encerrar este episódio de hoje, tem aqui em algum lugar da tela, no canto da tela aqui, o QR Code do nosso Pix, o Pix do projeto Pequena Semente Grandes Árvores. No primeiro episódio do nosso podcast, nós falamos aqui sobre esse projeto, de como ele nasceu, de como ele surgiu, de como Deus fez testificar isso no nosso coração. A Sorella, inclusive, é parte presente neste projeto, né, Sorella? E então, nós queremos convidar você a participar desse sonho conosco, a plantar nessa seara tão grande, essa pequena semente que se tornará uma grande árvore. Portanto, se você deseja abençoar esta obra, tem aqui em algum lugar no cantinho da tela aí um QR Code do nosso Pix do projeto Pequena Semente. Uma pequena semente, irmão, vai nos ajudar a concluir este projeto. Então, mais uma vez, agradecer a você que nos acompanha, agradecer a você que tem nos acompanhado desde o primeiro episódio. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar no maior número de pessoas. E, Sorella, eu quero também abrir mais uma vez o microfone para você dar as últimas palavras, ao agradecimento a todos que nos ouvem aqui. Eu agradeço, uma alegria estar aqui. A equipe é uma equipe que eu gosto particularmente de todos, tá? Vocês estão de parabéns. Franklin, eu te perdoo, viu? Pastor, obrigada pela oportunidade. Adorei o presente, né? Obrigada, Marcela. Deus abençoa. Uma alegria. Muito bem, Sorella. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. E você mencionou a respeito do Franklin, né, que se tornou o apresentador oficial deste programa. Nós estamos com cara nova aqui, mas o conteúdo permanece o mesmo, por isso você não deixe de nos acompanhar. Afinal de contas, é a riqueza desse conteúdo que faz esse programa ser
a razão de você nos acompanhar. Obrigado a todos mais uma vez, que Deus abençoe e até o próximo episódio. Essa era a segunda igreja em 2013. Muitos desafios pela frente, poucos recursos e não muitas pessoas envolvidas. Começamos a clamar a Deus por milagres, pois coisas básicas precisavam serem feitas e eles começaram a acontecer. Pela fé, começamos algumas melhorias no templo e em nenhum dia faltou provisão. Estendemos a reforma com a expectativa de conseguirmos uma pequena ampliação, uma vez que o imóvel já não estava mais comportando o número de seus membros. Não muito tempo depois, nos vimos desafiados a criar mais um culto aos domingos a fim de atender a demanda da igreja, pois já contávamos com um número de mais de 300 membros. E assim seguimos por quase 3 anos. Mas antes mesmo de concluirmos completamente a reforma, nos vimos novamente desafiados a alugar um local ainda maior para reunir toda a igreja novamente. E assim aconteceu. Deus abriu uma grande porta pela qual passamos, deixando o conforto de um ambiente climatizado, uma estrutura toda nova, viemos inteiros e totalmente para esse novo lugar. 1.200 metros quadrados, sem conforto, sem salas, banheiros limitados, totalmente rústico, mas com o que precisávamos: espaço. Uma igreja que não olhou para trás e avançou. Mas grande não era somente o espaço, mas também a crise mundial que se instalou naquele ano. No primeiro mês de aluguel, nos vimos obrigados a fechar a igreja. Desafio? Sim, mas providência. Assim que as reuniões começaram a serem liberadas em nosso município, com os devidos cuidados, o local amplo nos proporcionava a possibilidade de reunião, observando os protocolos. A igreja não parou de crescer e, com o passar do tempo, nos deparamos com mais um desafio, com mais uma questão: investir em um imóvel alugado, como banheiros, salas adequadas, ou clamar a Deus por um milagre onde coubesse os nossos sonhos. Resolvemos clamar a Deus e Deus, mais uma vez, ouviu a oração do seu povo. Como a segunda igreja não para, não recua, apresentamos a vocês o nosso próximo desafio. Um imóvel com quase 1.700 metros quadrados, fechado há mais de 13 anos. No passado funcionava um frigorífico, lugar de coisas mortas e de muitos sonhos enterrados, e que se tornará muito em breve em um lugar de vida, de sonhos refeitos e de transformação. Somos uma igreja relevante e envolvida em nossa comunidade, e podendo a partir de agora ampliar ainda mais essa assistência. Porém, não há propósito algum de fazermos essa grande obra sozinhos. E estendemos a você essa oportunidade de participar conosco dessa linda obra. Será que o dono desta obra poderá contar com você? Pequenas sementes, grandes árvores.